Abramos aí nossas Bíblias em Mateus 25 e também, posterior a esse texto, nós vamos ler alguns versículos de Mateus capítulo 7. Lembrando que eu comecei uma mensagem domingo passado e eu vou concluir hoje pela manhã. E o tema da mensagem é: pelos frutos os conhecereis. Aí é uma pergunta: ovelhas ou bodes? Pelos frutos os conhecereis. Ovelhas ou bodes? Semana passada eu falei sobre as ovelhas. Está lá no YouTube, para quem se interessar em ver. Hoje eu vou falar sobre os bodes. Em Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, Mateus 25, a partir do 31, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, no caso as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, no caso simbolizado pelos bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. É só voltar um pouco aí no mesmo evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Um parênteses aqui antes de ler esse versículo 22. Ele está falando de um momento que acontecerá lá no futuro. E isso não será um discurso mentiroso da parte deles. Alguma coisa que verdadeiramente aconteceu e continua acontecendo. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Pergunta. Em teu nome não expulsamos demônios? Outra pergunta. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Uma terceira pergunta. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No estudo passado, eu enfatizei somente a questão das ovelhas, o tratamento que Jesus dá para elas, a questão do comportamento delas. Eu falei a questão do convívio delas com outras ovelhas. Hoje nós vamos tratar a questão dos bodes. Vamos falar sobre esses animais. Irmãos, eu quero aqui primeiro explicar que ninguém, nenhum ser humano é ovelha e nenhum ser humano é bode. Mas Jesus, ele usa uma figura de linguagem para exemplificar o comportamento de pessoas, sabe, na sua vida prática. Jesus, ele fala aqui de comportamento e usa a figura das ovelhas e a figura dos bodes para aplicar na vida daquele que se comporta como tal, no caso, os seres humanos. Vejam que nos textos de Mateus que lemos, 25 e Mateus 7,
Jesus fala que a responsabilidade de separar um do outro não é nossa. Como o joio e o trigo não poderá ser feito por nós. Isso será uma responsabilidade de Jesus e dos anjos lá naquele dia. Não é nossa responsabilidade. Mas, irmãos, o que determina muitas vezes o fato de se comportar como bode ou ovelha, isso é responsabilidade nossa. Isso é uma coisa que um ou outro tem se comportado. Veja que no texto de Mateus 25, Jesus fala de aspectos práticos da vida. Tive fome, tive sede, estava preso, estava doente. E vocês se comportaram de uma maneira prática ou indiferente, que determinava que um era ovelha e o outro agia como bode. Este fogo que Jesus fala aqui, esse fogo se aplicará aos bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma coisa que a gente aprende nesse texto é que o destino dos bodes é uma coisa que foi escolhida por eles. Jesus não escolheu o ser humano para ir para o inferno, irmãos. Deus não fez o ser humano para o ser humano habitar a eternidade sem ele, no caso no fogo eterno, que nós sabemos que é o lago de fogo, que vai ser acionado lá no final, depois do juízo final. Outra coisa que a gente aprende é que os bodes muitas vezes enganam as pessoas com os sinais que são vistos na vida deles. Vejam aqui no questionamento deles: nós profetizamos no teu nome, nós curamos no teu nome, nós fizemos maravilhas no teu nome. Então muitas pessoas acabam seguindo bodes por causa dos sinais que eles fazem. Não bodes, animais, mas seres humanos, líderes até de igrejas, que se comportam, irmãos, como bodes. Mas o aspecto exterior é que engana. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas o interior deles é como de lobos devoradores, como bodes. Eu, assim, pensando bastante, analisando muitas coisas que eu já vi, por onde eu andei, Estados Unidos, Paraíba, Paraná. Houve um grupo lá no Paraná, no tempo que eu fazia seminário, e o nome desse grupo era Meninos de Deus. Um nome sugestivo e atraente. E esses meninos de Deus surgiram lá no Paraná, na cidade de Umuarama, por volta de 1997, pouquinho antes de eu ir para o seminário. Mas eles continuaram fazendo a obra por lá. Esses meninos de Deus eram meninos que oravam muito, gastavam horas orando. Muitos sinais eram feitos por eles. Houve pessoas na cidade que foram curados de doenças terríveis na cidade. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas que frequentavam o grupo deles passaram a ver o tipo de vida que eles tinham. Muitos para pregar, como Deus não habitava neles, muitos fumavam maconha, cambaleavam no púlpito, dizendo que estavam embriagados do espírito, mas estavam chapados de bebida alcoólica. E muitas pessoas, famílias inteiras, abandonaram igrejas para seguir eles. Bom, final da história, os meninos de Deus foram, assim, acusados de roubar muito dinheiro na cidade, saíram, espalharam pelo Paraná, uns morreram mesmo, e outros, irmãos, sumiram com o dinheiro das pessoas. E muitos, envergonhados, não tinham coragem de voltar para a igreja, porque seguiram eles. Então, Jesus, ele fala aqui de uma coisa que vai acontecer e tem acontecido muitas vezes, irmãos. Muitas vezes, em muitos lugares. Sinais
não são evidência de que uma pessoa é de Deus. Operar sinais e prodígios e maravilhas não evidenciam que alguém é de Deus. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Pela vida no dia a dia. Nós precisamos conhecer a vida daquele pastor, o fruto da obra dele. Ninguém pode falar que o pastor disse é um falso profeta. O fruto denuncia. O fruto denuncia que ele é um verdadeiro profeta. O fruto denuncia que ele é um verdadeiro pastor. Quando o pastor Shed morreu, eu fui no enterro dele, lá no cemitério da Paz, no Morumbi. Eu fui lá. Irmãos, haviam pastores ali que ele tinha ganhado há 30, 40 anos atrás. Pessoas que ele tinha evangelizado há muito tempo atrás. Teve gente que veio de outro país, de outro estado, para participar do enterro dele. E agradeceu a esposa que estava viva. Obrigado, porque vocês saíram daqui e foram nos evangelizar lá no Amapá, no Pará, em Rondônia, no Acre. Vocês foram nos evangelizar lá na África. O fruto denuncia. Os sinais apontam para o lado prático do cristianismo. Como certo líder no passado disse assim, se referindo a muitos falsos crentes, como bodes. Esse líder disse assim, o Cristo dos cristãos é digno de toda honra, mas o cristianismo que eles vivem dá nojo. É como bodes no meio das ovelhas. Por que que Deus colocou no meu coração essa mensagem? Faz tempo já. Não é para produzir culpa em nós, mas é para produzir análise, é para produzir exame, é para produzir uma consciência mais aguçada, mais afinada com as coisas de Deus, para pensar o que eu estou fazendo com a minha vida agora que Jesus habita nela. Falando do aspecto literal de bode, como eu falei, peguei e falei das ovelhas semana passada, e fui pegando o comportamento delas, e aplicando para a nossa vida. Eu fui atrás, porque eu não conheço um bode, eu não sei da criação de bodes, nunca criei bodes, literalmente falando. Teve irmãos aqui, o Napoleão estivesse aqui, ele poderia me falar que ele já criou bode, ele já viu o que é andar de um lado de um bode, sabe, prender um bode, trazer um bode para o aprisco. Um bode, irmãos, se referindo ao comportamento no âmbito prático, o bode é o oposto da ovelha. O bode é briguento, é um animal que briga mesmo, não tem muita aliança ou amizade com ele. O bode é traiçoeiro, é uma das características desse animal. Você não pode virar as costas para um bode, irmão animal. Ele fica de olho em você. Ele vai, de alguma maneira, dar um jeito de te derrubar. O bode é arredio. Ele escapa. Ele não gosta de ficar perto. Bode não gosta de ficar em grupos de amizade fazendo coisas boas. O bode, ele cheira mal, é fedido, irmãos. Bode não gosta de cheiro bom, ele gosta de sujeira. O bode, ele é marrento. É um animal marrento, é atrevido, mete a cabeça onde não deve, se intromete onde não deve. O bode come de tudo que aparece, até lixo ele come. O bode não aceita ser guiado, não gosta de pastor. Ele acha que o pastor limita ele, ele acha que o pastor atrapalha a vida dele, não gosta de ser corrigido. Bode é teimoso. E uma coisa muito presente na vida dos bodes, ele é individualista, só pensa nele,
não gosta do homem. E a gente precisa ser bastante cauteloso, porque o bode ele tenta resolver as coisas de uma maneira bem complicada. Ou ele te morde, ou ele te dá coice, ou ele te chifra. Porque ele não quer que ninguém interfira na vida dele. E Jesus aplica a questão dos bodes, animais, tirando lições do comportamento deles e aplicando aos falsos. E esses falsos estão lá fora, e esses falsos entram também dentro da casa de Deus. E muitas vezes esses falsos são líderes também. Lembra o que ele lê em Mateus 7? Atenta para os falsos profetas. Ele foi específico em dizer, falsos profetas. O que é um profeta? Profeta é alguém que fala em nome de alguém. Profeta é alguém que usa a autoridade de outro para falar aquilo que ele quer falar. E os falsos profetas se introduzem encobertamente aonde, irmãos? Na igreja, queridos irmãos. A história está aí para mostrar os muitos exemplos dos falsos profetas que entraram no nosso meio, que entraram no meio da igreja, em várias igrejas no mundo todo. Eu disse na semana passada que ninguém está autorizado a julgar o outro. Mas Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. A obra, o fruto, a vida denuncia abertamente o que o fulano é, se verdadeiro ou se falso. Se você olhar lá na parábola do semeador, você vai olhar que quando a árvore é boa, a terra é boa, ela dá fruto com perseverança, na estação própria, e esse fruto é conservado num coração bom e honesto. É conservado num coração bom e honesto. Mas se a gente olhar para uma árvore boa, a árvore boa não dá fruto o ano todo. Ela dá fruto na estação própria. Significa dizer o seguinte, que a ovelha, ela vai caminhando na presença de Deus, e de tempos em tempos ela vai manifestando o fruto. O bode não, irmãos. O bode engana, mas ele não consegue se manter na verdade. Ele não consegue caminhar na verdade. Porque a natureza dele é de bode. Uma coisa interessante em observar isso, é que quando nós agimos como bode, é um indício claro de que o sumo pastor não está habitando dentro da gente. Quando nós, irmãos, aqui, conservamos uma vida reta, e lá fora temos comportamento, sabe, diferente do daqui, é indício claro, uma prova clara, irmãos, de que ainda nos comportamos como bodes, de que ainda estamos agindo como bodes, de que ainda a nossa vida, o sumo pastor, não está habitando dentro de nós. E Paulo é claro em dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele, ainda é bode. A Bíblia toda, Jesus, os escritores bíblicos, usaram muitas expressões para exemplificar quem é bode. É porque, irmãos, esses tipos de mensagem um pouco mais salgada, mais apimentada, esse tipo de mensagem, irmãos, estão desaparecendo dos púlpitos. Estamos interessados em mensagens um pouco mais adocicadas. E as pessoas estão entrando e saindo, continuando com seu comportamento de bode, e achando que estão salvas. E achando que o Espírito Santo está habitando nelas. E que é normal agir lá fora de qualquer jeito, e aqui como ovelha. Não, está errado. Está errado, queridos irmãos.
os homens da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, usaram expressões até difíceis de falar, difíceis de ouvir, discursos terríveis de ouvir, que mexiam com eles. Uns rangiam os dentes, outros ficavam nervosos, bravos com a mensagem que era propagada por alguns deles. Algumas expressões eu anotei aqui, não anotei tudo, que é muita coisa. Umas coisas que eles chamam, exemplificam, alguém que tem ainda característica e vida de bode. Infiéis, bodes, falsos profetas, joio, mentirosos, ímpios, filhos do diabo. Jesus teve a coragem de dirigir a um homem, chamando ele de filho do diabo. E não falou só de um, vós sois filhos do diabo. Mas você vai perguntar, o diabo nunca gerou ninguém, mas o comportamento é igual. Então age como o pai deles. Malditos, árvores 2 vezes mortas, ladrão, injustos, atrevidos, animais irracionais. Chamar um ser humano ser um animal irracional. Não pode, irmão, falar assim com as pessoas. Não pode se dirigir a uma pessoa desse jeito. Como você é grosseiro e mal educado, então a Bíblia é grosseira e mal educada. Seguidores da natureza. Não é natureza que eles apontam como uma criação. A própria natureza velha, natureza de Adão. Feitos para serem presos e mortos. Inconstantes, filhos de maldição, com coração exercitado na avareza. Coração exercitado na avareza. Gente que ama dinheiro. Gente que não quer ajudar ninguém. Gente que não tira a mão do bolso e não oferta para ninguém. Gente que não faz nada por ninguém, irmãos. Avarentos. E cantam, e pregam, mas são avarentos. Apóstatas. Gente que já foi verdadeiro e decidiu se afastar. Por conta própria. Fontes sem água, arrogantes, sedutores e desencaminhadores de gente reta. Gente que estava se desviando da mentira, do pecado, e vem um desse e traz ele de volta para a vida de bode. Anticristos. João chamou esses de anticristos. Que rejeitam a dominação, que vituperam as autoridades. Que vituperam as autoridades. Gente que envergonha líderes. Gente que fala mal de líderes. Gente que fala mal de pastores. Gente que muitas vezes faz reunião em casa para falar mal de líderes verdadeiros. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar muito cuidado. Estrelas errantes, murmuradores, que admiram as pessoas por interesse. Bajuladores. Nossa, irmão, é uma bênção, mas está interessado em outra coisa. Que se queixam da vida e situação própria para serem ajudados. Irmão que só conta miséria para poder receber ajuda. Hipócritas, desobedientes a pais e mães, amantes de si mesmo, caluniadores, sem amor para com os bons, amigos mais de deleite, de prazeres, do que amigos de Deus. Possuem aparência de piedade, mas por dentro são bodes e lobos. Afeminados. Os gays, irmãos. Os gays. Vamos processar o Senhor. A Bíblia fala, irmão querido. Eu tenho que rasgar as páginas da Bíblia agora, para poder agradar as pessoas. Eu tenho que parar de pregar certas coisas, para agradar agora o ser humano. Hebreus fala que o pastor vai dar conta das ovelhas naquele dia.
E um pastor que dá conta é um pastor que cuida da ovelha, que corrige a ovelha, que apacenta a ovelha, que dá carinho para a ovelha, que dá assistência para a ovelha. Mas que muitas vezes a ovelha precisa apanhar. O pastor, ele tem duas coisas. O pastor literal lá do campo, ele tem duas coisas no seu cinto: cajado e vara. Todo pastor tem cajado e vara. Cajado é uma madeira encurvada. E vara, muitas vezes, tem de vários tipos. Vara com pontas, vara com bola de ferro, vara com azorragues. Para que isso? Porque com a vara ele espanta os animais ferozes. Com a vara ele também às vezes bate na ovelha, teimosa e sair do aprisco. E com o cajado ele puxa a ovelha para o aprisco. Então o pastor tem que fazer as duas coisas. Às vezes precisa ser duro. Como o pastor Disseu foi duro muitas vezes com a gente, com necessidade. Eu tive um pastor no começo da minha fé, pastor Antônio Valentim, às vezes já falei dele aqui. Quando eu saí da Universal, que eu fui lá para a igreja, eu cheguei lá, quero ser membro aqui dessa igreja batista. Ele falou, aqui você não pode nem ser membro. Mas por quê? Eu sou batizado. Mas você foi batizado amaziado. Me batizaram, eu e minha esposa, amaziados. Tem que casar, tem que pôr a vida em ordem. A vida com Deus não é brincadeira. Quer ficar levando vida de bode? Ele falou na lata, irmãos. Vai ficar levando vida de bode? Tem uma vida de ovelha. Você é ovelha agora, Nilo. Lobos devoradores, maldizentes, bêbados, feiticeiros e etc. Irmãos, são muitos nomes. Todos na Bíblia. Todos na Bíblia. Não tirei nenhum aqui da minha cabeça. A Bíblia apresenta muitos outros. Não dá nem para listar. E aí então vem o apóstolo Paulo, que pegando uma lista dessa, no final ele fala assim, ó: destes, afasta-te. Eu tive que estudar isso aqui. Porque você vai pensar assim, mas esse grupo precisa ser alcançado. E Paulo manda se afastar dessas pessoas. Aí o segredo, irmãos, está lá no grego, na palavra afastar-se. A palavra afastar-se no grego aqui, nesse caso, aponta para você fazer isso depois de você tentar ajudar, depois de você tentar trazer de volta, depois de você tentar mostrar para ele o caminho errado que ele anda, depois de se esforçar muito para fazer com que essa pessoa ande no caminho reto, quando essa pessoa não quer mesmo, demonstra que não quer mesmo, aí então você vai se afastar. Você vai se afastar dessa pessoa. Depois disso, irmão, depois de não haver mais sinal de mudança, de não querer, destes afasta-te, como Paulo aconselhou. No mundo animal, uma coisa maravilhosa aqui que a gente aprende, no mundo animal, ovelha nunca deixará de ser ovelha. E bode nunca deixará de ser bode. É irreversível essa condição. No mundo animal. Mas no mundo onde se aplica essa mensagem, aí vem a maravilha desse Deus que a gente serve. Uma pessoa que era bode, quando ouve a mensagem e entende a mensagem e se arrepende e demonstra fé no Salvador, ele se torna agora uma ovelha de Jesus. Ele se torna agora alguém que faz parte do aprisco, do sumo pastor. E alguém, irmãos, que é ovelha, precisa agora se cuidar, porque senão pode voltar a virar bode. Aí o apóstata, aquele que se desviou do reto caminho, que escolheu voltar para trás. Como? Pelo arrependimento, pela fé, e quando isso acontecer, o Espírito Santo vem morar nessa pessoa, e agora ele vai ser uma ovelha, que dê fruto, e fruto que permanece, fruto digno de arrependimento, fruto de ovelha. Ele vai ser conhecido pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Um pastor
de ovelhas, irmãos, ele não gasta tempo com bodes. Após gastar muito tempo com pessoas e ver que eles não querem transformação, uma coisa que a irmã Ruth fala muito, ela fala bastante isso. Trabalha com aqueles que querem. Trabalha com quem quer. Quem não quer, não adianta querer trabalhar. Eu termino essa mensagem de hoje e fecho com o mesmo texto que eu usei semana passada. 2 Coríntios 13:5. O mesmo texto que eu usei semana passada. E Paulo fala com a igreja de Corinto esse texto. 2 Coríntios 13, verso 5. Olha o que ele fala para aquela igreja. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé. Se você ainda é ovelha. Provai-vos a vós mesmos. Se o seu fruto é um fruto digno de arrependimento, um fruto digno de ser ovelha. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Se não é que você já virou um bode. Pelos frutos os conhecereis. Ou conheceremos a nós mesmos, pelo fruto. Sabe uma coisa que eu acho interessante nessa questão do fruto e as obras na vida da ovelha? É que isso serve de parâmetro, tanto para quem vê de fora ver, tanto para quem está dentro ver. Irmãos, ninguém precisa chegar em nós mesmos e falar que o que estamos fazendo é certo ou errado. Precisa? Não precisa. Nós temos senso crítico dentro de nós. E podemos fazer um exame. Se não está bom, a gente tem que mudar e melhorar. Se está bom, continua. Então, Paulo diz aqui, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se não é que já estáis reprovados. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Você vai falar assim: eu tenho coisas na minha vida eu, por exemplo, é melhor falar de si mesmo. Eu aceitei Jesus em 1995. Mas os comportamentos de bode andaram comigo por alguns anos. E minha esposa está aqui para provar e falar que é verdade. A pornografia andou comigo alguns anos. A mentira. Vou falar de mim, não vou falar de ninguém. Examinar minha própria vida. A inveja. A maledicência. Um dia, orando, lendo e tomando uma chacoalhada de Deus pela palavra, por mensagens, eu ouvi de Deus: até quando você vai se comportar como bode? Você não é mais bode. Você é uma ovelha minha agora.
Eu penso, irmãos, agora eu vou dar a minha opinião, que muitas coisas na nossa vida, o Espírito Santo nos ajuda, mas quem tem que fazer é a gente. Sou eu que tenho que parar de ser avarento, em lugar de ser... E a atitude do crente é não fazer aquilo e fazer algo melhor. Não é aquele negócio, eu não sou mais avarento, mas não ajuda ninguém. Eu não minto mais, mas não fala a verdade também? Não opina? Eu não gasto dinheiro com futilidades, mas ao mesmo tempo não produz nada com aquele dinheiro. Ações erradas têm que ser substituídas por ações de ovelhas. Mateus 25, acabamos de ler. Me deste de comer, me deste de beber, me vestistes, me visitaste no hospital e na cadeia. Não é o que está escrito lá? O bode o que fez? Não deu de comer, não deu de beber, não vestiu, não visitou nem na cadeia e nem no hospital. Além de fazer coisa errada, tem outra coisa. Foi assim, omisso. Muitos cristãos, irmãos, são como a pessoa que enterra o talento. Recebeu o talento, mas eu não vou usar. Eu enterro, deixa aí. Foi me dado, mas eu não uso. Eu quero orar, irmãos, por todos nós aqui, a começar de mim. A igreja só fará o seu papel se fazer, se agir, se executar, se ser ativa, se ir, se avançar. Igreja parada é igreja com talento enterrado. São crentes parados. São crentes que também não estão agindo como ovelha. Vamos ficar em pé e vamos orar. Depois vamos louvar o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós aqui, a começar de mim. Senhor, em nome de Jesus, um dia nós somos alcançados, há 20, 30, 40 anos atrás, ou até menos. E o Senhor investiu na gente, investiu dons espirituais, investiu capacidade, colocou a gente numa igreja para aprender com outras pessoas. O Senhor investiu pesado na nossa vida, tirou toda a natureza velha da nossa vida, nos arrancou de um charco de lodo, nos arrancou de uma vida terrível, miserável que a gente vivia, enterrado, meu Deus, como bodes na sujeira desse mundo. E o Senhor, Deus querido, e o Senhor está investindo, é porque o Senhor é um sábio investidor. O Senhor quer resultado, o Senhor quer fruto. E isso, meu Deus, está por toda a Bíblia, por toda a Bíblia. É que a gente, meu Deus, esquece. A gente às vezes faz questão de esquecer. A gente não olha com mais atenção. E muitas vezes, Deus, muitos de nós, ainda ovelhas, estamos acomodados, parados, desanimados. Olhamos, meu Deus, para muitas coisas que fizeram conosco, talvez, e nos escondemos atrás dessas coisas, dessas desculpas. Me tiraram, me abafaram, e eu não vou fazer mais nada. Não. Meu Deus, levanta-nos nessa manhã. Levanta-nos no poder da ressurreição.
Levanta-nos, meu Deus, no poder do Espírito Santo. Levanta-nos com toda a ousadia. Levanta-nos com poder no homem interior. Levanta-nos e arranca, meu Deus, de cada um de nós a preguiça. Tira de nós, Senhor, tudo que não te agrada, que tem travado muitas vezes o nosso carro de andar. Meu Deus, o Senhor nos chamou como filhos ousados na sua presença, para anunciar com toda ousadia essa palavra, sem medo, meu Deus, sem medo, mas com alegria. Senhor, eu não tenho medo de anunciar a sua palavra, não importa o que pensam, não importa o que pensem, Senhor, a verdade tem que ser falada por todos nós, quer consolando, quer alertando, quer, meu Deus, muitas vezes repreendendo, mas ela precisa ser liberada, porque essa verdade liberta a nossa vida. Essa verdade nos tira, meu Deus, da mesmice. Essa verdade levanta, e eu creio, nessa manhã, que há pessoas aqui nesse lugar, e também na live que eles estão vendo, há pessoas sendo levantadas agora, pessoas sendo curadas agora, meu Deus, em nome de Jesus, como profeta da sua palavra, do evangelho da verdade de Jesus Cristo, eu profetizo sobre essas vidas, que haja um renovo do Senhor, que haja cura física e espiritual, que haja uma mudança de vida, aqueles que estão, meu Deus, afastados do seu caminho, que sejam trazidos de volta para o aprisco do sumo pastor, nesta manhã, com poder, com graça, com unção do Senhor, eu declaro nesse lugar, e que há espíritos prendendo vidas, nós mandamos embora nesse momento, porque são ovelhas do Senhor, nem o demônio tem direito, autoridade de tomar conta dessas vidas. Seja agora amparado, trazido de volta pelas mãos do sumo pastor, que é Jesus Cristo, o Rei da glória. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos nesse lugar. Esse lugar é casa tua, Senhor. Esse lugar é aprisco das suas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, ainda que as lutas se levantem, ainda que os mares se abrandem sobre nós, vão sobre nós, eu declaro nessa hora que esse aprisco voltará a se encher, que esse lugar será lugar de vidas, meu Deus, vidas perdidas, vidas que não querem hoje o Senhor, mas vão querer. A palavra do Senhor vai ecoar por esse bairro, a palavra do Senhor vai ecoar por essa cidade, a palavra do Senhor vai ecoar pelas regiões vizinhas, pelos bairros vizinhos, através de muitos desse lugar, ovelhas desse lugar, e a obra será feita, e veremos o fruto do trabalho do Senhor nesse lugar, através da vida de muitos. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nós cremos, nós cremos, nós cremos e oramos em nome de Jesus. Levante-se nesse dia, irmão, levante-se nessa manhã, faça desse culto um divisor de águas para a sua vida, e se levante de novo no poder da ressurreição. Graça e paz.